Tá? Pois bem, então nós utilizamos esses princípios de história para dois campos principais, digamos assim. O primeiro deles é o que nós chamamos da storytelling sendo usado, do storytelling sendo usado no entretenimento, ou seja, para o encantar, né? Para o inspirar e para educar, para ensinar. Né? Pois bem, tá? No entretenimento, o que se faz com o storytelling do entretenimento? Né? Nós vamos escrever livros. Então, por exemplo, aqui nesse estúdio, nós produzimos livros todo dia, toda semana, todo mês. Nós utilizamos storytelling para escrever uma peça de teatro, por exemplo. Nós podemos utilizar storytelling para escrever o roteiro de um filme, o script para um programa de televisão. Né? Ou seja, esse é o propósito de encantar. Né? E para encantar, sempre as histórias vão precisar ter esses elementos de que eu falei há alguns minutos. Ou seja, um personagem excepcional a passar por problemas, por obstáculos excepcionais, para atingir um fim satisfatório e que esse fim seja memorável. Pois bem, tá? Por que eu comecei justamente a mencionar o escrever livro, o script para um programa de televisão, um roteiro de um filme, uma peça de teatro? Filme talvez seja aquilo que seja mais visível, mais comum a todos nós. Né? Por exemplo, se vocês colocarem, depois desta conversa, um filme no leitor de DVD de vocês, né? Vocês podem observar que toda cena, cada sequência do filme, ela tem um começo, um meio e o fim. E vocês vão ver que nessas mini historinhas dentro da história, sempre o personagem aparece em cena com algum propósito. Um personagem não aparece em cena para nada, a não ser que o personagem se torne um cenário, ou seja, um coadjuvante, que é a parte móvel do cenário, por assim dizer. Né? Do contrário, sempre o personagem vai entrar em cena querendo alguma coisa, desejando alguma coisa. Tá? E a gente sempre vai ver que na cena há um obstáculo, ele não quer e já consegue, porque do contrário nós não vamos ter história. Tá? Então ele chega, aparece o dragão, ele tem que matar o dragão. Então qual é o propósito dele? Matar o dragão para não ser comido pelo dragão. Tá? E aquela cena, ela sempre chega a um desfecho. Ou seja, ela chega a uma conclusão, e essa conclusão, para aquela cena, é uma conclusão satisfatória, no sentido de que, se for uma sequência de um filme, nós sentimos vontade de continuar a assistir aquela história para ver o que vai acontecer. Ou nós podemos pensar nisso como uma história completa de um filme. No início da história, o personagem vai querer alguma coisa, e no fim do filme, ou ele consegue aquilo que ele queria no começo, ou não consegue, ou simplesmente ainda fica por conseguir no próximo filme, que dá na mesma coisa. Ou seja, é interessante quando nós pensamos nos filmes, porque é onde esse tipo de estrutura fica extremamente clara. E depois, nos livros, nos romances, né? Se nós formos nos romances, vamos ver a mesma coisa. A cena abre, o personagem querendo alguma coisa, passa pelos obstáculos e logo depois ele atinge o objetivo, atinge porque consegue, atinge e não consegue, ou atinge e não sabe bem ainda para que lado vai e continua depois. Então, isso é para o entretenimento, para o encantamento. A mesma coisa pode acontecer quando nós quisermos usar storytelling para uma palestra, por exemplo, para uma conversa como essa que eu estou tendo com vocês. Eu comecei hoje a nossa conversa, essa meia hora e pouco, a contar a história da Kitty. Então, na história da Kitty, eu era o personagem principal. O personagem excepcional, porque eu era um homem com uma gata moribunda,
E os obstáculos foi justamente o tentar salvar a gata até o ponto que chegou o obstáculo principal, que foi tentar colocar o comprimido lá na boca da gatinha para ela se salvar, tá? De não conseguir, e aí o meu amigo vai lá e traz uma solução, que no caso da gata funcionou, quer dizer, no meu caso foi um final feliz. Tá? Mas eu não usei essa história simplesmente para encantá-los, com o propósito para que vocês, digamos, fiquem com pena de uma gata ou saibam como dar remédio para uma gata. O meu propósito foi outro, né? Eu usei a história para ilustrar, né, o fato de que, com histórias, a pílula sempre vai ficar mais gostosa. A informação vai ficar mais fácil de passar e a informação vai ter um efeito melhor. Aliás, a informação vai ter um efeito, que é o caso da pílula. Sem a carnezinha, a gata estaria morta em poucas horas. Pois bem, então, isso é a utilização, digamos, do storytelling nas palestras. Tá? Ou, por exemplo, quando estamos dando uma aula, tá? Que é uma espécie de palestra. E depois, então, para concluir, tá? Nós temos a utilização do storytelling na prática nas empresas. Ou seja, tá? Quando nós queremos mudar os valores, quando nós queremos mudar os princípios, ou queremos, digamos, consolidar a missão da empresa. Tá? O que é, na verdade, princípios, valores e missão? Tá? São aquelas histórias que definem as empresas. A grosso modo, nós somos, digamos assim, as histórias que nós contamos, as histórias que nós ouvimos, ou até o contrário, as histórias que nós ouvimos, as histórias que nós contamos. Tá? Então, uma empresa, ela tem que contar a sua história, ou as suas histórias para os outros, e ela também tem que absorver algumas histórias. Então, ela é definida por isso, aquelas que ela ouve, que ela recebe, e aquelas que ela conta ou quer contar. Então, digamos assim, a missão de uma empresa é justamente uma promessa de história. Tá? Os valores, os princípios são as histórias em si que elas têm. Então, tá? Se nós tivermos, tá, uma determinada história, uma determinada promessa de história, começar, digamos, com as missões. Tá? Então, nós temos uma promessa de história numa empresa. Tá? Só que agora eu preciso mudar por alguma razão aquela promessa de história. A grande preocupação, às vezes, do profissional de RH, por exemplo, ou do executivo, é que ele acha assim, eu tenho que mudar a história inteira, senão esse negócio não vai dar certo. Tá? Não é bem assim, eu não preciso mudar a história inteira, porque, na verdade, eu não preciso mudar a estrutura básica da história, porque toda história tem sempre a mesma estrutura, essa que eu já coloquei para vocês. Do personagem passando pelos problemas para atingir o fim satisfatório e que seja memorável. Pois bem, então, se toda história tem exatamente a mesma estrutura, o que troca não é a estrutura, mas trocam-se os elementos, as cores desses elementos na estrutura, e aí é que nós compreendemos, digamos assim, que seja uma história diferente. Tá? Então, tá? Uma empresa, tá, que conte uma história, por exemplo, de paredes pintadas de amarelo. Então, a nossa empresa tem a melhor parede amarela de São Paulo. Só que aí vem, digamos, um novo dono, etc., um novo diretor, e diz, olha, a partir de agora a parede não pode ser mais a melhor amarela de São Paulo, eu odeio amarelo, tem que ser verde. Tá? Resultado, eu vou ter que mudar essa história. Tá? Então, a primeira história era definida por essa senhora que chegava à empresa e sentia-se muito mal, porque tudo na vida dela era vermelho. Tá? E ela entra na sala, a princípio ela nem conseguia enxergar porque era uma cor diferente, ela sentiu-se mal com aquilo, e depois a secretária diz, não, minha senhora, a senhora feche os olhos e abra devagarinho, a senhora vê que é uma cor bem mais agradável que o vermelho. Ela fechou os olhos, aí quando ela abre, ela diz, é mesmo, né? Isso aqui é mais claro que o vermelho. Ela diz, sim, isso é amarelo. Né? Ela vai dizer, você está vendo, na minha vida inteira, eu sempre, na verdade, estava buscando uma cor amarela e nem sabia que existia.
insistia, elas então, tá? A nossa empresa tem a melhor cor amarela de São Paulo. Só que essa história não vale mais. Agora tem que mudar para verde. Tá? Se eu quiser, eu simplesmente posso mudar a cor, mas logicamente de verde para vermelho vão ser cores contrastantes. Então eu posso buscar, digamos assim, de azul para verde. Tá? Então essa senhora entra, ela vivia num mundo azul, onde ela sentia frio e sentia-se triste, etc. Aí ela diz, não, olha, a senhora fecha os olhos e abra, né? E quando a senhora abrir, você vai ver uma cor muito mais agradável do que a azul. Fecha os olhos, abre e diz, é mesmo, aqui esta cor até parece mais viva que a azul. Sim, essa cor é verde, porque afinal de contas a nossa empresa oferece a melhor cor verde de São Paulo. Ou seja, só mudei um elemento e na verdade estou mudando a história. Né? Então isso é muito fácil, quer dizer, para quem quer mudar as histórias que definem a missão, os princípios ou os valores de uma empresa, basta escrever uma história, ver quais são os elementos daquela história, qual é o personagem principal, quais são os obstáculos que ele enfrenta, como é que ele vence esses obstáculos, como é que ele atinge este objetivo no final da história e como essa história se tornou memorável com o passar do tempo. Tá? Depois eu escrevo a mesma história, só mudando algum desses elementos. E conforme eu for avançando na mudança desses elementos, eu vou literalmente mudando a história. Então, daí a importância de nós sabermos um pouquinho de como funcionam as histórias, ou como funciona o storytelling, por assim dizer. Tá? Isso é a transformação, digamos, a utilização da história para a transformação de um departamento, para mudanças que tenham que ocorrer dentro de um determinado ambiente empresarial. Pois bem, e também nós utilizamos storytelling para mudar a nossa vida, ou seja, para ressignificar aquelas histórias que, por exemplo, nos incomodam. Certa vez eu estava num evento e aí chegou uma menina para mim e disse, olha James, tu falas assim, né, que se nós mudarmos a história, nós mudamos a nossa vida, etc. Né? Mas olha, a minha história é uma coisa terrível, porque tem me afetado até hoje. Né? Eu disse, então, querida, né, qual é a tua história? Eu disse, olha, a minha história é o seguinte, né? Quando eu era jovem, né, eu sofria bullying na escola e além de bullying, né, eu sofria assim, muita violência a ponto de quase ser violentada. Isso é uma coisa que me incomoda muito, a lembrança disso. Tá? Eu disse, então tá, vamos ver uma dessas histórias. Na primeira vez que ela me contou aquela história, ela me contou tudo com eu, ou seja, contou-me na primeira pessoa. Tá? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sofri isso, fizeram isso para mim, etc. Ou seja, eu, mim, etc. Eu disse, tá bem, então essa é a história. Vamos fazer o seguinte, tá? Qual o teu nome? Digamos que ela tenha dito Maria. Eu disse, então tá, o teu nome é Maria, muito bem. Agora conta a mesma história, substituindo eu por Maria. Tá? Então, eu disse, aconteceu isso com a Maria, aquilo com a Maria isso, para Maria aquilo. Tá bem, então agora vamos fazer o seguinte, tá? Vamos contar a mesma história, em vez de ser a Maria, vamos criar um nome muito estranho, tá? Como Marieta Puribunda. Tá? Então aconteceu isso com a Marieta Puribunda, tá, com esse nome estranho. Tá? Muito bem. Agora, como é que tu te sentes em relação à história que aconteceu com a Marieta Puribunda? Ela vai dizer, já não é a mesma coisa. Por quê? Porque ela se distanciou da história. Quando era eu, aquela história feria. É uma história dolorida. Quando ela trocou já para o nome Maria, ela começou a generalizar, porque há muitas Marias no mundo. Quando ela criou a tal da Marieta Puribunda, que é um nome muito estranho, ela disse, isso já nem existe, isso deve ter acontecido com uma maluca. Tá? Só a partir daí, ou seja, só troquei o nome do personagem, ou seja, alterei levemente o primeiro elemento da história. E já a história se transformou noutra coisa. Tá? Não é mais uma história que aconteceu comigo, mas uma história que aconteceu com um verdadeiro estranho. Tá? Isso é muito interessante, porque, por exemplo, a tua dor de dente nunca vai ser a minha dor de dente. É óbvio. Ou seja, a história que aconteceu, digamos, com a Marieta Puribunda, ela não é a mesma história que aconteceu comigo. E ao mesmo tempo porque eu mesmo fui contando, fui me redefinindo
ao contar a história. Quem trabalha com programação neurolinguística, por exemplo, chama isso de ressignificação. Ou seja, ressignificar uma história não é nada mais do que a gente trocar alguns desses elementos da história para que ela possa ser compreendida de outra forma, se for contar história para mudar a nossa própria vida. Ao ressignificarmos, vamos entender este problema de fora e não de dentro. Por quê? Porque se eu sofri bullying, porque se eu sofri violência, se eu fui violentado, isso é uma coisa horrível para mim. Agora, quando isso aconteceu com outra pessoa, embora permaneça sendo absolutamente horrível, a dor já não é mais minha. Ou seja, a história já não é mais minha. A história é do outro, então isso tende a aliviar. E também uma coisa interessante nas histórias, é que quando eu consigo repetir uma história parecida com a minha, mas que aconteceu com outro, uma história alivia a outra. Eu não me sinto mais único, eu não me sinto mais sozinho. Isso é tão interessante, porque você deve estar a pensar, bom, mas ela simplesmente foi afastando a história dela mesma, e será que ela vai se iludir que esta Marieta puribunda é outra pessoa? Interessante isso, porque a resposta é sim. Quando nós afastamos uma história de nós mesmos, a gente vê de fora, depois vê de uma certa distância, e a história alivia, nós estamos vendo a nossa própria história, mas ganhamos uma certa perspectiva na história. Isso ajuda realmente a aliviar. Então, este é um outro uso prático da história, que é ao mudarmos elementos da nossa própria história, nós vamos mudar a nossa história, vamos mudar a forma com que nós nos autodefinimos ou somos definidos pelos outros. E ao fazermos isso, nós mudamos a nossa vida. Então, só para terminar, eu gostaria de revisar o que eu conversei com vocês, que é toda história tem um elemento. E quando a gente fala em storytelling, storytelling quer empresarial ou pessoal, é justamente isto. Nós usarmos esses princípios de história com um propósito específico, que pode ser desde o encantar, o inspirar, o educar, como eu já disse para vocês, mas também para gerir a mudança de uma empresa ou para gerir a mudança na nossa própria vida. E para fazer isso, a história tem então um personagem principal, que a gente chama de personagem excepcional, a passar por um problema principal, um problema excepcional, para atingir um objetivo específico. E ao atingir esse objetivo, para atingir esse objetivo, ou ao atingir esse objetivo, como eu disse, nós temos que sentir que a história concluiu de uma forma satisfatória. E toda a história que a gente conta, ela tem, além de ser satisfatória, deixar esse gostinho de história contada. Ou seja, o que a gente chamou de memorável. Então, o meu desejo é que, ao entender melhor como funcionam as histórias, vocês sejam capazes de, em primeiro lugar, manipular as suas próprias histórias para conseguirem mudar a vida, e todos nós precisamos mudar alguma coisinha na nossa vida, ou aqueles que vão trabalhar com storytelling empresarial, os meus desejos, de que vocês possam entender os elementos da história, analisar os elementos da história para construir uma outra história, sabendo que a estrutura é a mesma, o que nós estamos mudando são apenas os elementos. Muito obrigado então e até a próxima.